E aí, lindinhos, tudo tranquilo? A gente entra num novo bloco de assuntos hoje, começando a falar com você a respeito de taxonomia de sistemática, que é exatamente a ciência da classificação dos seres vivos. Cuidado, que tanto taxonomia quanto sistemática classificam os seres vivos, mas não é exatamente a mesma coisa. Taxonomia é a classificação dos seres vivos utilizando qualquer critério. Qualquer critério que você queira utilizar para classificar os seres vivos, eu vou dizer que é taxonomia. Se você quiser classificar os seres vivos em feios e bonitos, nos que você gosta e os que você não gosta, nesse caso, é taxonomia. Entretanto, né, moçada? Qual seria um critério realmente adequado para classificar os seres vivos? Tenho certeza que não é o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha bonito, o que você acha feio. Nem é quem voa, quem não voa. Porque, por exemplo, né? Você pega insetos. Tem insetos que voam, tem insetos que não voam. Tem mamíferos que voam, tem mamíferos que não voam. Classificar, por exemplo, em terrestres e aquáticos. Poxa, tem lá artrópodes terrestres e aquáticos, mamíferos terrestres e aquáticos. Ou seja, não seriam classificações muito bacanas do ponto de vista da biologia. Daí, é consenso entre os biólogos que o melhor critério para classificar os seres vivos diz respeito às relações evolutivas. E nesse caso, sistemática é a classificação dos seres vivos utilizando critérios evolutivos. Ou seja, sempre colocando no mesmo grupo os organismos que são evolutivamente aparentados. Sendo, né, que sistemática, então, está dentro da taxonomia, né, se a taxonomia ela vai classificar utilizando qualquer critério, sistemática, ela utiliza critérios evolutivos, a sistemática está dentro da taxonomia. Modernamente, a moçada tem usado o termo lá, taxonomia, basicamente para descrever e nomear as espécies vivas. Ou seja, quando eu estou falando em descrever, em nomear seres vivos, estamos falando de taxonomia. E quando a gente fala em classificar as várias espécies de seres vivos baseado no parentesco evolutivo, baseado nas relações evolutivas, a gente, moçada, está falando então de sistemática. Então, modernamente, taxonomia descreve e nomeia, né? Vai descrever espécie fulana é de tal jeito, tal jeito, tal jeito, o nome dela é tal, e a sistemática classifica por parentesco evolutivo. Inclusive, nós vamos poder descrever dois possíveis sistemas de classificação na natureza. Duas maneiras de classificar os seres vivos. Os sistemas artificiais de classificação, eles classificam os seres vivos por quaisquer critérios que não seja a evolução deles, por critérios não evolutivos. Claro que ninguém tem que saber disso de cor, mas ao longo da história da biologia foram utilizadas várias classificações artificiais. Por exemplo, Aristóteles, que já foi mencionado aqui 500 vezes como o pai da biologia, o primeiro grande biólogo, ele classificava os animais como sendo terrestres, aquáticos e voadores. É uma classificação interessante? É. Tanto é que até hoje a gente utiliza essa classificação. Entretanto, não é uma classificação muito biológica, como eu estava falando. Você pega, por exemplo, lá, né, inseto, tem lá terrestre e tem voador, né, mamífero, tem lá terrestre e tem voador. Então a classificação não é uma classificação que reflita a real semelhança e diferença evolutiva, biológica, entre as espécies. Na mesma época lá do Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, um discípulo dele, chamado Teofrasto, vai lá classificar as plantas em árvores, arbustos e ervas. Essa classificação, gente, é usada até hoje, né? A gente, quando for falar de ecologia com vocês, vai descrever a diferença entre uma floresta e um campo. Uma floresta tem um predomínio de árvores, plantas de grande porte, enquanto que um campo tem um predomínio de vegetação arbustiva e herbácea de médio porte
de pequeno porte. Então, o Teofrasto classifica as plantas baseado no tamanho, né? Árvores grandes, arbustos médios, ervas pequenos. Floresta, predomina árvores. Campos, predomina arbustos e ervas. Entretanto, ainda não é uma classificação bacana. Porque tu pega, por exemplo, angiospermas. Tem angiosperma de grande porte árvore, de médio porte arbusto, de pequeno porte erva. Né? Outro clássico lá das classificações já utilizadas na história da biologia. Santo Agostinho, filósofo e santo nas horas vagas, ele vai lá classificar, por exemplo, os animais em animais úteis, nocivos e indiferentes à espécie humana. Poxa, todas essas são classificações que têm lá o valor delas. Entretanto, nenhuma dessas classificações reflete a real semelhança e diferença entre as espécies. Tanto é que a gente hoje utiliza classificações naturais. A gente foge das classificações artificiais. Classificações naturais são aquelas que classificam os seres vivos utilizando critérios evolutivos, ou seja, a gente vai estar se baseando nas relações evolutivas. E como é que a gente faz para saber quem é parente de quem? Como é que a gente faz para saber parentesco evolutivo? Ora, das aulas de evolução, evidências do processo evolutivo. É o caso, moçada, de semelhanças morfológicas, em termos de forma, semelhanças fisiológicas, semelhanças embrionárias, semelhanças bioquímicas, né? De DNA, de RNA, ou seja, semelhanças genéticas e daí por diante. De maneira que nós vamos utilizar todos esses dados para poder exatamente fazer análise do parentesco evolutivo.